Opa, aqui é o Danilo Mazzuchem, falaremos hoje sobre suspensão de conta no Google Ads, falaremos sobre práticas comerciais inaceitáveis e eu vou falar para ti 10 possibilidades que você pode ter ou já inclusive ter tido, que seja a sua conta suspensa por práticas comerciais inaceitáveis. Antes de nós falarmos das 10 possibilidades, é fundamental que nós entendamos sobre suspensão de conta. Esse vídeo é mais um dos vídeos que nós estamos dispondo aqui dentro do canal da Mazzuchem, dentro de uma playlist, onde eu estou fazendo vários vídeos falando sobre suspensões de contas, para que você, anunciante que teve sua conta suspensa, consiga entender o porquê que ela foi suspensa, então possa reativar a sua conta, ou você que não teve conta suspensa e não quer ter conta suspensa, porque é uma dor de cabeça enorme ter conta suspensa, possa evitar que você tenha a sua conta suspensa. Uau, que dor de cabeça terrível! Fui atropelado por um trem ou o quê? Eu não vi nada. Fato é que, quando nós falamos de práticas comerciais inaceitáveis, nós estamos falando da possibilidade de, seja de uma maneira proposital ou não, de nós enganarmos o consumidor final. Se eu, Danilo, por exemplo, tenho um site que ele é muito parecido com o site, vamos imaginar de uma marca qualquer, um banco, o Bradesco, e eu coloco lá o site na cor vermelho, vermelho Bradesco, coloco o logotipo do Bradesco, quem sabe até eu clono o site do Bradesco. Obviamente, eu estou enganando o consumidor. Mas vamos imaginar, isso daí de maneira proposital, é óbvio, né? Que eu quero coletar as informações desse consumidor para depois utilizar as informações dele para poder sacar dinheiro e assim por diante. Mas vamos imaginar agora que existem práticas comerciais inaceitáveis que não são de atacantes, ou seja, não é de uma maneira proposital. É só um exemplo. Vamos imaginar que você seja um revendedor de alguma marca e aí você esteja falando, olha, compre aqui, tal, a marca XPTO por apenas alguma coisa, por apenas valor X. O que eu estou querendo dizer para ti? Você é um revendedor de uma marca, você vende aquele produto ou vende aquele serviço, você está ali fazendo o seu anúncio, mas a inteligência artificial do Google detectou que você não deixou claro que você é apenas um revendedor. Você se passou pela marca fabricante, pela detentora em si da marca registrada. A partir desse momento, você também pode cair em práticas comerciais inaceitáveis. São várias possibilidades, eu vou trazer 10 aqui no conteúdo de hoje, mas o mais importante é o seguinte, você compreender que quando nós falamos de práticas comerciais inaceitáveis, sempre está pautado no consumidor final. O Google ele acredita que você tentou enganar o consumidor de alguma maneira, seja dentro da página de destino, seja a nível de anúncio, ou até mesmo, vou dizer para ti, viu, utilizando uma palavra-chave que você não poderia utilizar, mesmo lá na documentação do Google, o Google dizendo que ele não analisa a política a nível de palavra-chave. Daqui a pouco nós falaremos mais sobre isso. Então, deu para compreender primeiro? Copiei, compreendi, captei, demorou. Tive conta suspensa por práticas comerciais inaceitáveis, então o fato é que o Google ele entendeu que eu estou expondo algo que eu não poderia. Ou seja, estou me passando por uma marca, estou me passando por uma figura pública, algo nesse sentido. Ou, um outro ponto importante também, eu omiti alguma informação. São duas possibilidades para você cair em práticas comerciais inaceitáveis. Ou você tentou se passar por alguma coisa ou por alguém que você não poderia, seja de maneira proposital ou você omitiu alguma informação. Como, por exemplo, você teria que informar sobre o teor alcoólico da bebida que você está comercializando lá no teu site e você não informou. Você pode ter reprovações, depois de reprovações você pode ter sua conta suspensa por práticas comerciais inaceitáveis. Ou o seu produto ele não pode ser comercializado para toda e qualquer pessoa. Tem a faixa etária correta ou, inclusive, tem pessoas que tenham contraindicações, até mesmo devido a alguma patologia, essa pessoa ela não pode consumir. Você tem que informar, tem que ter advertência no teu site. Não informou, você omitiu. Se você omitiu, práticas comerciais inaceitáveis. É uma política muito ampla para você poder ter conta suspensa. No conteúdo passado, eu falei sobre fraude em sistemas. Se você não assistiu, convido você a assistir. Eu deixei o link aqui na descrição deste vídeo. É uma playlist que nós temos falando sobre vários tipos de suspensões de conta. Fraude em sistema é o que, assim, é o que mais acontece a nível de suspensão de conta, porque todo e qualquer tipo de suspensão pode bater fraude em sistema. A segunda que mais nós temos aqui dentro de Mazzuchem, que nós mais fazemos consultoria para buscar reativar a conta, é práticas comerciais inaceitáveis. Então, fraude em sistema, práticas comerciais inaceitáveis são os tipos de suspensões de contas mais existentes, mais recorrentes, tá? Até aproveito dizendo para você, como a Mazzuchem, nós aqui fazemos já conteúdo sobre suspensões de contas, reprovações de anúncios há muito tempo,
Isso porque nós temos muita prática em suspensões de conta, em reprovações de anúncios, porque nós fazemos consultoria. Se você precisar de uma consultoria também, obviamente, aqui no link aqui na descrição deste conteúdo tem um link que você pode conversar com o nosso time de engajamento inicial e a partir desse momento o nosso time de engajamento inicial poderá entender o porquê que sua conta foi suspensa, disponibilizar valor para consultoria e assim por diante. E você também que quer fazer um curso para entender melhor sobre as políticas do Google, lá na Mazuquim Plus, a nossa escola, você também pode fazer um curso pautado em políticas do Google Ads, assim também, claro, né, como performance de conta no Google Ads, Meta Ads e assim por diante, beleza? Voltando aqui, focando no nosso conteúdo. Vamos lá para as 10 possibilidades de nós cairmos em práticas comerciais inaceitáveis? Ponto muito importante. Eu vou abrir aqui um arquivo para eu ter o início, meio e fim do nosso engajamento. Esse mesmo arquivo, ou melhor, as mesmas informações deste arquivo que eu abri aqui agora, elas também estarão na descrição deste conteúdo, beleza? Para que você possa também acompanhar aqui por escrito aquilo que eu estou dispondo para ti. A primeira possibilidade que nós temos de suspensão de conta está escrito assim, por práticas comerciais inaceitáveis, está disposto assim, ó. Temos que expor os valores antes de fazer chamada para ação de compra. Temos que expor os valores antes de fazer chamada para ação de compra. É algo simples, então eu vou ser reto, direto aqui ao ponto, para que você não perca tempo, tá? Para valorizar o meu tempo e o seu tempo. Você tem que colocar o seguinte: imagina que o seu site seja um site de venda ou uma landing page de venda. Você está vendendo, sei lá, um mouse, por exemplo. A partir desse momento, você não pode simplesmente colocar lá o botão compre agora. O Google fala que você tem que dispor mais informações, como, por exemplo, o preço. Eu não posso levar uma pessoa para uma página de checkout para ela poder realizar o pagamento se eu não informar previamente o valor que ela irá pagar. Eu não posso também levar essa pessoa para fazer o pagamento se eu não informar quais são os meios de pagamento que essa pessoa ela poderá utilizar. Se nós formos, inclusive, para Merchant Center, inclusive, você precisa de ter pelo menos um meio de pagamento tradicional, como, por exemplo, boleto, cartão de crédito, para que essa pessoa ela consiga realizar o pagamento. Do contrário, você pode ter suspensão de conta por práticas comerciais inaceitáveis. Danilo, mas só de não expor o valor, sim, aí entra na omissão, tá? Outra coisa também que pode te dar uma suspensão é o contrário. No anúncio você está colocando o valor, então você não está omitindo nesse caso, está colocando o valor no anúncio, mas quando vai para a página de destino é outro valor. Você colocou, por exemplo, lá no anúncio que são R$ 900, aquele seu produto, quando vai para o site está R$ 1.500. A partir desse momento, então, o Google pode estar acreditando que você esteja colocando essa informação no anúncio para atrair pessoas a clicarem no anúncio, para ir para a sua página de destino, mas ao chegar na sua página de destino, essa pessoa está encontrando uma outra informação. Então, você está enganando o consumidor. Lembra que eu falei no começo desse conteúdo? Práticas comerciais inaceitáveis é pautada sempre assim, o centro dela é o consumidor, é você está enganando o consumidor ou omitindo informações do mesmo, tá? Então, você toma muito cuidado na sua comunicação de anúncio, sua comunicação de site, e sempre que você pedir para o consumidor realizar uma ação de valor, você tem que indicar para ele, antes dele realizar essa ação de valor, o que vai acontecer após ele realizar essa ação de valor. Inclusive, se você, por exemplo, estiver pedindo para ele baixar algum sistema, algum software, algum aplicativo, mas depois que ele baixar, ele terá que pagar por esse aplicativo. Você tem que deixar muito claro o que vai acontecer após ele realizar essa ação de valor. E quanto à relação do preço, sempre tem que estar simétrico. Aquilo que você colocou no anúncio e aquilo que tem na página de destino, assim também como quando a pessoa clicar e for para o checkout, independente do checkout que seja, né, do gateway de pagamento, se é Mercado Pago, se é PagSeguro, qualquer gateway de pagamento, o valor ao qual a pessoa ela visualizou na tela, depois quando ela for para o checkout, ela precisa, obviamente, de receber o mesmo valor. Se for um valor diferente, um valor que não confere com as etapas anteriores, com as páginas anteriores, também você pode cair em práticas comerciais inaceitáveis. Então, a partir de agora, o que você poderia já começar a pensar? Poxa, o meu conteúdo, todas as minhas copies do meu site, assim como as copies dos meus anúncios, elas estão coesas? Quando eu prometo algo, estou ofertando este algo, exemplo, eu vendo um produto que tem contraindicação. Eu tenho uma advertência no meu site que tem contraindicação para esse produto? Sim ou não, ou serviço, seja, o valor que eu exponho no meu anúncio é o mesmo preço, é o mesmo valor que eu estou expondo na minha página? Quando clica para ir para o checkout, é o mesmo valor que tem? Sim ou não? Então, já é um exercício que você pode e deve realizar para que você, se não tem conta suspensa, faça para não ter conta suspensa, né? Ou seja, faça um processo de antecipação, um processo de prevenção que muitos acabam não fazendo, né?
E, obviamente, se você já está com sua conta suspensa, realize isso para que você esse procedimento para que você possa solicitar posteriormente ao Google a reativação de sua conta. Eu gravo esse vídeo em maio de 2024. Talvez você esteja assistindo já após junho de 2024. Pós junho de 2024, se você entender que existe uma informação difusa, uma informação diferente entre o seu anúncio, por exemplo, a sua extensão de anúncio e o teu site, você já não vai conseguir mais alterar a nível de conta, porque o Google vai impedir que isso aconteça, né? Vamos imaginar que você tivesse, por exemplo, um anúncio que estivesse falando que o produto ele custa R$ 5, mas lá no teu site aumentou, porque o tempo passou e foi para R$ 15. Agora você não consegue mais no seu anúncio, né, depois de junho de 2024, fazer essa alteração, porque o Google ele está fazendo modificações, limitando, quando você tem uma conta suspensa, ele limita a quantidade de rotinas que você pode realizar. Enfim, então você vai ter que ser bastante persuasivo quando você for escrever, se você tiver com sua conta suspensa, preencher o formulário para fazer a solicitação ao Google para que ele reative sua conta, dizendo que, infelizmente, o seu anúncio ele está dizendo, exemplo, que está com R$ 5, mas no seu site está 15. Assim que a conta for reativada, você irá fazer a mudança de copy, infelizmente, você não se atentou a isso, etc, 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 para fazer com que o Google ele possa reativar a sua conta e aí sim você possa deixar a copy de acordo com aquilo que o Google pede, tá? Beleza? Deu para compreender isso? Não, Danilo, não entendi o que você falou. Então, deixa aqui nos comentários, Danilo, ó, me explica isso, me explica aquilo outro, e eu, obviamente, sanarei as suas dúvidas. Tudo bem? Beleza? O que mais? Segunda possibilidade aqui, afirmar que alguma figura pública é embaixadora de sua marca, mas não é ou você não tem como provar que é. Então, toma muito cuidado, né? Principalmente você, por exemplo, que tem uma franquia e a sua franqueadora, ela tem um embaixador e uma embaixadora, aí você fala, vou usar as imagens, e se você não conseguir provar de alguma maneira que aquela pessoa é associada àquela marca, a partir desse momento o Google ele entende que você está tentando levar vantagem, iludir o consumidor, porque aquela pessoa, aquela mulher ou aquele homem, aquela criança que seja, ela tem uma grande influência social e aí as pessoas elas tendem então a realizar a ação de valor que você deseja, porque a sua marca está associada àquela figura pública. Mas se você não conseguir comprovar que a sua marca ela está associada a essa figura pública, você pode ter sua conta suspensa por práticas comerciais inaceitáveis. Simplesmente a inteligência artificial ela não detectar através de fontes externas que aquela figura pública é de fato embaixadora da sua marca, isso pode acontecer. Outras vezes, é o que mais acontece, que mais eu já vi aqui dentro de um Mazuquim fazendo consultoria em suspensão de conta, é o seguinte, imaginar assim, um dentista, ele faz lá o site dele, aí ele colocou uma pessoa sorrindo, com aquele dente maravilhoso, aquele dente lindo, aí é uma atriz ou um ator, e que é aquela pessoa que está com aquele sorriso maravilhoso. Ele colocou só porque ele achou bonito, o designer achou bonito e o designer inseriu aquela imagem daquela pessoa. Mas se aquela pessoa ela não tiver associação com a sua marca, ela não tiver um contrato, primeiro que assim, até pela lei comum de direitos autorais já não pode, né? Mas falando de Google Ads, práticas comerciais inaceitáveis, cai naquilo que eu falei. Como ela é uma pessoa pública ou ele é uma pessoa pública, o Google vai entender que você está utilizando de maneira ilegal, de maneira não apropriada aquela imagem, porque é uma pessoa que tem um apelo público, para que o seu público, para que os seus consumidores realizem ação de valor. Foi, na verdade, não proposital, talvez, desse hipotético dentista aqui, do designer desse hipotético dentista realizar isso, colocar essa imagem, mas fato é que isso vai gerar problema, isso vai gerar um transtorno para você, porque sua conta ela pode ser suspensa. Então, toma muito cuidado com o que você insere. Eu falei de figuras públicas aqui, porque o tópico foi esse, mas pode ser marcas também, pode ser marcas públicas. Imagina o seguinte, você é um corretor de seguros, aí você está colocando lá no site, você colocou de maneira solta as bandeiras das grandes marcas registradas, das empresas que você tem seguro, né? Que você faz a negociação com o consumidor final e essas seguradoras que irão disponibilizar esses planos para esses consumidores finais. Se você não deixar explícito que você apenas, deixar muito claro lá no teu site, que você apenas está fazendo intermediação entre essas empresas e o consumidor final, se isso não ficar claro, você também pode ser suspenso por práticas comerciais inaceitáveis, por estar utilizando esses logotipos de marcas registradas. Mas muito cuidado, inclusive acontece muito, viu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Terceiro item aqui, terceira possibilidade, utilizar o mesmo logotipo ou similar do concorrente.
Então, se você tem um concorrente, obviamente, se ele é concorrente, então ele atua na mesma área que você, talvez atue até na mesma praça que você, tem o mesmo público que você, ele é seu concorrente. Tem que tomar muito cuidado se você criar um site com uma cópia, um logotipo muito similar ao do seu concorrente, principalmente se o seu concorrente ele for um grandão e você estiver começando agora. Porque o Google ele pode acreditar que você está tentando usar o quê? Do público desse seu concorrente de uma maneira ilegal, de uma maneira a fazer com que o consumidor, ele pense que está comprando no seu concorrente, realizando ação de valor no seu concorrente, mas na verdade está realizando ação de valor no seu site, está realizando ação de valor na sua empresa. Então você tem que desassociar. Tem pessoas, inclusive, que utilizam, imaginar um revendedor, que ele coloca até o logotipo, imagina que ele é um revendedor, tá, de uma marca X, ele coloca até o logotipo lá daquela marca principal, daquela marca que ele está revendendo aquele produto, aquele serviço. Não pode, você vai cair em práticas comerciais inaceitáveis que está fazendo com que o consumidor acredite que você é aquela marca. Neste caso, nesse exemplo 3 aqui, nessa possibilidade 3, nós estamos falando de concorrência, tá? Geralmente acontece suspensão quando, é aquilo que eu disse, você tem uma marca maior, que é uma marca grande, já bem conhecida, e aí você cria um site, até o domínio é muito parecido com o do concorrente. Então o Google ele pode acreditar que você, a inteligência artificial, pode acreditar que você está tentando usar de toda a influência daquela marca que já é grande, já é conhecida, para fazer com que as pessoas sejam enganadas em comprar com você. Então toma cuidado quanto a isso, tá? E eu vejo muito isso acontecendo em relação ao quê? Ah, vamos colocar só uma letra de diferente daquela marca. Isso, na verdade, vai te gerar problema não só no que tange ao Google Ads, mas também na justiça comum, né? Quando você for registrar a marca, e também de confusão mesmo entre os clientes que são seus e daquela outra marca. Então, busque um nome diferente, um layout diferente, uma copy diferente, uma proposta diferente, beleza? Até para que o seu negócio ele tenha perpetuidade. Quarta possibilidade, utilizar layout de site, copies iguais ou similares do concorrente em site ou anúncio, que é muito próximo ao que eu disse anteriormente. Mas aí, nesse caso, cai até mesmo que eu falei sobre a relação lá do exemplo que eu dei do Bradesco, porque você pode cometer e cair em práticas comerciais inaceitáveis de maneira proposital, realmente você está querendo, né, de maneira ilícita, por exemplo, ter informações de pessoas, ou você está querendo usar, surfar na onda de uma grande marca, ou pode ser de maneira não proposital, sem querer você cometeu lá aquela infração e aí você, obviamente, caiu em práticas comerciais inaceitáveis e agora quer conseguir recuperar a sua conta. Mas nesse quarto item, eu falo o seguinte, vamos imaginar, e acontece bastante com afiliados isso, que você vá vender um produto, um infoproduto que aquele produtor ele disponibilizou para você, e aí você, geralmente os produtores, eles falam assim, olha, esse site aqui, dessa forma, é o que mais converte, a cópia é a que mais converte, você vai vender muito desse jeito, aí você só copia e cola o site. Aí tem vários, né, afiliados que vão copiando e colando o site. Isso não pode acontecer. Por que que não pode acontecer? Porque o consumidor final, ele tem que saber quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4. Como assim, Danilo? Quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4? Quais são os concorrentes? Ele tem que saber de quem que ele está comprando. Ele tem que saber que ele está comprando do Danilo, está comprando do Cicrano, do fulano. O Google ele diz isso em suas políticas. Você não pode, de maneira nenhuma, omitir informações ou enganar o consumidor. E quando você confunde o consumidor, o Google entende que você está enganando o consumidor. Então tem que ficar muito claro a partir desse momento. Então, vamos imaginar que você não queira cometer nada ilícito, tá? Mas você é um afiliado ou qualquer outro tipo de business que você tenha. Por exemplo, um revendedor, é um franqueado que seja de uma marca. Você não pode clonar esse site e acreditar que você não vai ter nenhum tipo de problema. Apesar de ter várias plataformas que clonam sites, né, especializadas em clonagem de site, não para fazer algo ilícito, mas simplesmente porque aquela copy vende mais, simplesmente porque já é um site validado, né, que é persuasivo, mas fato é que você pode cair em práticas comerciais inaceitáveis somente pelo fato de que a cópia é a mesma, a proposta é a mesma e, obviamente, então o consumidor ele fica confuso, ele não sabe de quem que ele está comprando. Tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Se você já sabe que aquele site ele converte mais, aquela cópia ela converte mais, pode utilizar, mas com algumas variações, assim como também o logotipo. Não vai colocar o logotipo exatamente igual, o domínio muito parecido. Mude, faça modificações para que você não tenha um impacto negativo no que tange a ter a sua conta suspensa, assim também como para que você não tenha impacto negativo de diminuir muito sua taxa de conversão e aí você não conseguir vender na proporção que você precisa, na proporção que você deseja, tá?
Quinto, não deixar claro taxas que estão sendo cobradas, caso essas existam. Então, por exemplo, você está fazendo lá um cálculo de financiamento para a pessoa poder realizar um financiamento no teu site, é só um exemplo, tá? Mas você não fala quais são as taxas que essa pessoa está pagando e o porquê a parcela que teoricamente ali deveria ficar R$ 1.500, ela vai para R$ 1.900, sendo que R$ 400 é tudo de taxa. Então, você tem que expor isso. E até assim, é porque o conteúdo ele é só práticas comerciais inaceitáveis. Mas eu vou dizer para você, eu já fiz uma consultoria uma vez para um banco, aonde esse banco, ele trabalhava com uma taxa acima do mercado. E o problema dele foi justamente isso, porque ele tinha uma taxa acima do que o mercado ele indicava, né, do que podia, na verdade, por lei trabalhar. O Google ele não permite também que você faça anúncios cobrando taxas excessivas, tá? Ele não permite nas políticas dele, é claro, isso para a área financeira. Eu fiz muito consultoria na área financeira. Então tem que tomar muito cuidado quando você. Primeiro, você tem que expor isso nessa possibilidade que eu estou falando de expor, né? Mostrar quais são as taxas, o que a pessoa está pagando. Por exemplo, ela estiver pagando um imposto que não é o natural quando você compra um produto ou um serviço, é algo a mais que está sendo embutido, que está sendo disposto. Exemplo, são R$ 900 o produto, mas quando a pessoa ela gera lá o boleto, fica 901. Por quê? Esse R$ 1 foi do boleto que você está cobrando para poder gerar. A partir desse momento, então, você tem que falar antes, que é R$ 1 é do boleto, tem que ser antes da pessoa ir para a página de compra. Então, tem que deixar isso sempre muito, muito claro. E é o que eu disse sobre as taxas. Não, você tem que expor as taxas, mas se ela for excessiva, ainda assim, você pode cair em práticas comerciais inaceitáveis. Tem que tomar muito cuidado. Na sua área de atuação, quais são as taxas permitidas, as taxas praticadas? São essas que você tem que trabalhar, tá bom? Então, tem que expor e essas que você tem que trabalhar. Do contrário, se for mais, você pode cair em práticas comerciais inaceitáveis, beleza? É um assunto muito extenso, então eu estou tentando ir um pouco mais ágil aqui, um pouco mais rápido, mas para cada tópico aqui de verdade, sem lorota, nós poderíamos ficar aqui, ó, falando, e eu poderia pegar exemplos que eu já trabalhei, fiz consultorias, porque tem muita, muita coisa para poder falar. Sexto item, ocultar informações valiosas como contraindicações para algum público específico. Então, se aquele produto não pode ser consumido para pessoas menores de 18 anos, se aquele produto não pode ser consumido para alguém que tem alguma comorbidade, alguma patologia específica, sem colocar as advertências, para que a pessoa ela saiba e ela não realize essa aquisição. Inclusive, se essa pessoa, por exemplo, essa pessoa não, perdão, se esse produto, esse serviço, ele não puder ser comercializado, não pode ser divulgado em algum outro país, você já precisa você não pode fazer segmentação para esse país. Você, imagina que, por exemplo, é um produto que eu não posso vender na Índia, é só um exemplo. E eu fui lá e coloco segmentação para a Índia. Você pode ter suspensão da sua conta, porque aquele produto, aquele serviço, ele não pode ser trafegado lá. Imaginar que seja, por exemplo, bebida alcoólica. Se não puder naquele país, você não pode segmentar para aquele país. Tá? Então, toma muito cuidado quanto a isso. Aí você precisa de colocar, se for, por exemplo, idade, teor alcoólico, ou se é alguma substância que existe no seu produto. Imagina que até um produto comestível, mas é um produto natural que tem alguma substância, que é uma substância que ela pode trazer algum tipo de reação na pessoa. Inclusive tem, por exemplo, alérgicos, né, a lactose. A partir desse momento você tem que expor isso, porque do contrário, se você não expor, você está omitindo. Se você omitir, práticas comerciais inaceitáveis, beleza? Vender um serviço ou produto como revendedor, mas não ter habilitação para isso, ou deixar claro que o consumidor está comprando de uma revenda. Então, nós já falamos, inclusive, algo parecido sobre. Você tem que deixar sempre muito claro se você é um revendedor, é uma franquia, é um afiliado, que a pessoa está comprando de você e não daquela marca específica. Imagina que você seja, por exemplo, um revendedor de bateria, que me veio aqui em mente agora. Imagina que você é uma loja licenciada lá da Moura, tá? E aí você vai vender baterias da Moura. Legal, não tem problema nenhum. No Brasil, né, tem várias lojas de bateria que são credenciadas Moura, ótimo. Só que você tem que deixar claro que você é o Danilo Baterias Moura, não a Moura. Compreende o que eu estou querendo dizer para ti? Tem que ficar claro que eu sou o Danilo, eu estou vendendo como Danilo, não estou vendendo como Moura. Não é a Moura que está comercializando. E como que isso vai ficar claro? Você não vai poder utilizar o logotipo da Moura, tem que ser o seu domínio tem que ficar claro o que é o nome da sua empresa. Imagina que o meu nome da minha empresa seja Danilo Baterias. Então, é importante, faz sentido que o meu domínio também seja danilobaterias.com.br ou danilobateria.com. Tudo bem? Deu para compreender isso? A minha cópia ela vai ser a minha, não vou pegar e copiar e colar do site da Moura.
Tudo bem? Ah, mas a foto da bateria pode ser a da Moura? Claro, não tem problema nenhum, pode ser sim. Beleza? Apesar do Google, essa é a oitava, apesar do Google citar que não analisa palavras-chave nas políticas, essa também pode lhe gerar suspensão de conta por práticas comerciais inaceitáveis. Ah, acontece muito. Você, por exemplo, o que acontece? Nas documentações do Google, ele fala que ele não vai analisar a política a nível de palavra-chave, que você insere em palavra-chave. Mas vai por mim que ele analisa, vai por mim que gera suspensão. Vamos imaginar que você rode numa área, por exemplo, de IPTV, e é um tipo de IPTV que você não pode rodar, e a partir desse momento, então, o seu anúncio ele está bem redigido, lá de uma forma mais genérica, a sua página de destino também ela está disposta de uma maneira ao qual não gere nenhum tipo de problema para você, mas o termo de pesquisa você colocou alguma marca que não pode ser comercializada de IPTV. Fatalmente vai suspender sua conta por práticas comerciais inaceitáveis, tá? Por você estar, por exemplo, trafegando um produto que não pode ser trafegado. Isso somente porque você colocou palavra-chave. Nesse caso não tem muito o que fazer, só não pode utilizar mesmo, tá? Mas eu preciso de trafegar, porque se do contrário eu vou meu negócio ele é isso, vou ter que fechar o meu negócio. Aí você tem que criar outras boas práticas para que você consiga trafegar. Trabalhar com outros termos, tentar criar gatilhos de público-alvo para chegar naquele público que você precisa, porque quando pesquisar aquele termo aqui que ele é mais amplo, mas como você nichou por público-alvo, então vai pegar o público que você precisa realmente, vai diminuir um pouco sua taxa de conversão, mas você ainda vai conseguir continuar vendendo, não vai ficar tendo um monte de conta suspensa. É que aqui eu vou ampliar ainda mais o assunto, né? Mas tem que tomar cuidado com as palavras-chave que você trabalha. Vou dar aqui um outro exemplo para você. Ah, vamos trabalhar agora com uma campanha de concorrência, que acontece muito, é muito natural. Então, por exemplo, a Mazuquinha. A Mazuquinha é uma empresa de assessoria de marketing, de educação e de tecnologia. Então, nós temos várias concorrentes nessas três áreas aqui. E aí eu poderia, por exemplo, colocar o nome de uma assessoria de marketing, duas aqui assessorias de marketing, três, pegar as três principais. Pego as três principais e as pessoas que estiverem procurando por essas três principais assessorias de marketing, a Mazuquinha ela vai aparecer, porque eu vou colocar como termo de pesquisa. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. É uma técnica, na verdade, muito utilizada, é uma estratégia muito utilizada e utilizada por várias marcas. Mas sua conta corre risco. Corre risco de ser suspensa por práticas comerciais inaceitáveis, que você está colocando termos de pesquisa, marcas registradas, que não é a sua própria marca, mas sim marca de concorrente. Então tem que tomar cuidado. Conta sem verificação por área. Então, assim, você precisa de fazer a verificação de anunciante. Legal, Danilo, isso daí eu já sei. Mas você também precisa, dependendo da sua área de atuação, de fazer outras verificações. Como, por exemplo, se você atua na área financeira, tem a verificação financeira, tá? Se você trabalha com produtos de nicho adulto, você precisa de fazer a verificação também. Então, tem algumas verificações que elas são específicas por área de atuação. Aí você tem que fazer essa verificação, você vai ganhar um selo, que na verdade você não. Na sua conta não aparece nada diferente. Mas para o time do Google, você está liberado para que você possa trafegar para aquela área. Então você tem que verificar. A sua área não precisa de nenhuma verificação extra. Ah, ótimo, roda. Precisa? Então você tem que tirar essa verificação. Volto a dizer para ti. Na área financeira, por exemplo, quase todos os nichos do financeiro precisa de ter uma verificação. Tá? Mas enfim, aí você tem que verificar de acordo com a sua área. Onde que eu vejo isso? Na documentação do Google. Ou clica aqui, deixa aqui nos comentários e eu busco lhe ajudar. Eu já sabendo que na sua área precisa, muito possivelmente eu saberei, né, pela quantidade de contas que eu já fiz consultoria e na Mazuquim nós continuamos até hoje, né, já são vários anos fazendo consultoria em suspensão de conta. Eu poderei contribuir, ou o meu time poderá contribuir, tá bom? 10ª, trafegar anúncios para produtos falsificados ou réplicas. Sua conta pode ser suspensa por práticas comerciais inaceitáveis também, porque são produtos piratas ou produtos réplicas ou, enfim, produtos falsificados. Então, sua conta ela pode ser suspensa por práticas comerciais inaceitáveis, aí não precisa nem te explicar muito, né? É bem simples o porquê. A réplica que muitas vezes as pessoas não sabem, mas o Google também não permite que você trafegue réplica. Tem que ser, de fato, a marca original, tem que ser a marca daquele produto. Não pode nem ser similar. Ah, mas esse mouse aqui que ele é da Dell, eu tenho um bem parecido, design muito parecido, peso aqui muito parecido, tempo de vida útil, etc. Não pode, né? Se o design aqui é da Dell, tá? Não pode ser nada, não pode ser uma réplica ou similar, principalmente se você estiver trabalhando com venda direta, né? Porque aí nós estamos falando, por exemplo, de políticas lá do Merchant Center, que é ainda mais restrito e ainda mais
fácil de você cair numa política do Merchant Center se nós estivermos comparando com o Google Ads. E para recuperar é mais difícil, para reativar é mais difícil do que no caso do Google Ads. Então, basicamente é isso. Você não pode anunciar réplicas, não pode anunciar produtos falsificados devido à pirataria e assim por diante, tá? Então, se você tiver, mas o meu produto ele não é uma réplica, Danilo, mas é, por exemplo, um chinelo que eu faço aqui e eu acho que a única possibilidade é essa, cara, dele tá achando que é alguma réplica. E você tem que deixar muito claro que não, é um produto de marca própria, a marca que é a minha marca, que é essa. Se você tiver, por exemplo, SKU desse produto, expor os SKUs desses produtos, tá? Claro que aqui cada tópico, que nem eu falei, dá para nós falarmos muito sobre cada um deles. Mas, porém, entretanto, todavia, o mais importante é você pegar tudo aquilo que eu estou dizendo, que essa foi a 10ª possibilidade, e você buscar associar com aquilo que você já tem para verificar se você, de fato, está cometendo a infração de práticas comerciais inaceitáveis ou não, tá? A última que eu vou trazer para você, eu falei 10 já, vou dar um bônus aqui. A última está relacionada ao seguinte, ó. Todo e qualquer serviço ou produto que as empresas consigam de forma gratuita pelo governo, as pessoas, desculpa, consigam de forma gratuita pelo governo, também pode lhe gerar suspensão por parte de práticas comerciais inaceitáveis. Então, por exemplo, uma segunda via de RG eu consigo? Direto pela prefeitura ou pelo governo? Consigo. Então, se você hoje cobra para poder emitir uma segunda via de RG para uma pessoa, pode cair práticas comerciais inaceitáveis. Para tirar um MEI, eu posso entrar num site lá do MEI e tirar eu por conta própria sem precisar de pagar para uma empresa terceira? Pode, não pode sim. Então, tudo bem. Se você é uma empresa que faz isso, você pode ter suspensão por práticas comerciais inaceitáveis. Então, tudo que você imaginar, um visto, por exemplo, passaporte, tudo que você imaginar que o governo, a prefeitura, enfim, de alguma forma gratuita, a pessoa, o consumidor final, ele possa obter, e você está comercializando, ganhando dinheiro em cima disso, sua conta ela pode ser suspensa por práticas comerciais inaceitáveis. E como que eu resolvo isso, Danilo? É a mesma coisa que eu disse lá do IPTV. Aí você vai precisar de criar boas práticas, precisar de criar uma cópia que fique bem claro. Imagina que, por exemplo, é uma consultoria só que você está fazendo, não é uma relação de você emitir aquele documento. A partir desse momento, então, tem que deixar muito claro que é uma consultoria apenas, que essa consultoria funciona assim, assim, assado, que, na verdade, o valor que está sendo cobrado é para esse e esse serviço, mas o documento em si é extraído direto, imagina que é do Detran, é lá do Detran, é direto, imaginar aqui em São Paulo que é o Poupa Tempo, é o Poupa Tempo, enfim, então tem que deixar muito claro tudo isso. Do contrário, você não conseguirá rodar, beleza? Espero que esse conteúdo ele tenha sido relevante para você. Dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários que eu sanarei sua dúvida o mais rápido possível, assim que possível já irei responder para você. Se fez sentido, espero que você possa curtir, que você possa se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e que você possa ativar o sino de notificações para que você seja notificado em todos os demais vídeos que nós estivermos fazendo, seja de suspensão de conta, seja de performance de conta no Google Ads, em outros tantos players que nós aqui em Mazuquim trabalhamos e criamos esses vídeos. Convido você para que você faça parte do nosso grupo do WhatsApp. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para o grupo no WhatsApp e lá nós falamos muito de marketing dos mais diversos players, nós falamos de vendas, falamos de negócios. Você pode colocar suas dúvidas lá, nós iremos sanar, nós iremos trocar figurinhas, beleza? Um abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.